Oi, tudo bem? No livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, é registrada uma história de um homem que ele era muito devoto de Deus, temia muito a Deus. Ele era um profeta e tinha uma boa relação com os profetas e principalmente com o profeta Eliseu. Esse homem tinha uma vida espiritual bem regular, mas a sua vida como pai de família estava bem desorganizada. Ele contraiu uma dívida e naquela época a palavra de um homem tinha muito valor, não é como hoje, que tem que assinar documentos em cartório. E naquela época a garantia de uma pessoa, se uma pessoa não pagava, era a sua palavra, que se ela não conseguisse pagar, ou ela ia trabalhar, ou seus filhos ia servir por 7 anos para poder pagar a dívida. Era assim que era feito dentro daquela cultura. E aquele homem um dia acabou morrendo, né? A morte chegou lá e não avisou, né? E deixou aquela mulher desamparada e endividada. E então veio os credores a cobrar a dívida, e como o homem não tinha como pagar mais, os homens falaram: olha, eu vou ter que, seus filhos, eu vou levar ele como para não servir por 7 anos para pagar a dívida. E aquela viúva, coitada, ela recorreu ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu pegou e falou: e agora, o que eu posso fazer por você? E ela, agoniada, falou: ele falou: o que você tem em casa? Ela falou: eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Ele falou: vai até os vizinhos, pega mais botija emprestada. E Deus, através das mãos do profeta Eliseu, fez um grande milagre que multiplicou aquele azeite, onde ela vendeu, né? E sobrou um bom dinheiro para ela viver com o resto. Graças a Deus deu tudo certo. E os filhos dela não foram levados como escravos. Essa história terminou bem, mas a maioria das histórias não termina bem, né? O próprio Senhor Jesus disse que sempre tinha muitas viúvas e muitos leprosos em Israel, mas só o leproso Naamã e só a viúva de Serepta foi curado, foi visitado. Então, muitas das vezes, a maioria das vezes, 99%, não dá certo. Você viver de empréstimo e você viver de milagre não é fácil. Muitas das vezes a gente vai pregar essa passagem na igreja, a gente até romantiza. Foi um grande milagre, foi um grande milagre. Mas não, se a gente colocar os pés no chão, não é fácil viver de milagre, não é fácil passar por isso não. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós, pais de família, muitas das vezes nós temos uma vida espiritual até regular, mas a nossa vida social, a nossa vida como um pai de família é desorganizada, nós contraímos dívidas, nós vivemos achando que vamos viver para sempre. E a morte, quando chega, ela não pede licença, ela não avisa, ela vem e nos arrebata mesmo. E muitas das vezes nós, como esse homem, deixamos a nossa família desamparada. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus e da sua família negou a fé e é como um infiel. A nossa família tem que ser a nossa prioridade. Nós precisamos sempre viver uma vida que, se amanhã nós partimos, a nossa família não vai ser desamparada. Por exemplo, você que está me ouvindo, se você partir hoje, como vai ficar os seus filhos e a sua esposa? Ou você que é mãe, como ficará os seus filhos? Eles têm como se sustentar? Têm como sobreviver? Porque muitas das vezes nós fazemos planejamento familiar, né? Eu vou ter um filho. Eu vou ter 2 filhos. Eu vou ter 3 filhos. Não, eu só vou ter um filho só, não é assim? Nós gostamos de fazer planejar fazer planejamento de familiar, de quantos filhos nós temos, quantas casas nós vamos ter, né? Mas às vezes nós não fazemos planejamento, por exemplo, um seguro de vida. E eu não sou vendedor de seguro, tá bom? Mas nós, hoje, se você pagar uns 60, 70 reais, não vai dar muito, mas já não é, para quem não tem nada, já é muita coisa, não é verdade? A gente precisa ter uma vida organizada, né? Não viver o extremo disso, achando que
que vai morrer, mas também não viver achando que vai viver eternamente. Se você morrer hoje, será que a sua laje vai ficar vazando? Você arrumou a sua laje? Quando chove, pinga dentro? Ou você vai deixar a laje vazando para a esposa? Se você hoje, a morte bater na tua porta, chegar o momento onde você vai viver em outro plano, será que hoje a sua família vai ficar bem? É isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos se cuidar, planejar, nos organizar para isso aí também. Aprender com as escrituras. Aquele que não aprende com a história comete os mesmos erros. Então a gente precisa aprender com a história. A Bíblia está cheia de histórias que faz a gente refletir na vida. Então eu quero deixar essa palavra para você refletir. O profeta Isaías chegou no rei Ezequias e falou: olha, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Mas nem todo mundo tem esse privilégio de alguém avisar que a gente vai, senão era mais fácil, né? Vai morrer daqui 6 meses, então você já se organiza, mas não é assim que funciona, não. A morte vem sem avisar. E a morte para o crente é lucro. Jesus disse assim: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O problema não é para quem morre, o problema é para quem fica. E como vai ficar? Em que situação? Vai ficar a viúva ou os filhos? Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para você refletir, e também quero te lembrar que também o nosso pai Adão e Eva os nossos pais Adão e Eva, melhor dizendo, eles contraíram uma dívida para os seus filhos, que somos nós. E nós ficamos como escravos do pecado, endividados sobre a lei. Mas o Senhor Jesus veio, aqui em Colossenses, no capítulo 14, diz assim, que no versículo 13, né? Capítulo 2, versículo 13. E quando vós estavas mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos das ofensas. Perdoou as nossas dívidas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então nós também tínhamos uma dívida. Que dívida é essa? A dívida dos nossos pecados. Tinha uma lista falando: você fez isso, você fez aquilo, você cometeu isso, 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 e a lei te acusa isso, e o salário do pecado é a morte. Não é servir por certinho, não é a morte. Mas e a morte era a morte eterna. Era deixar de existir para sempre. Mas o Senhor Jesus, ele pagou com preço de sangue essa dívida que estava sobre nós. E hoje nós somos livres, como aquele menino. Aqueles meninos daquela viúva não precisou ir embora lá, sair da mãe. Nós também não. Nós não temos mais dívida sobre nós. Nós somos livres. Por quê? Porque Jesus pegou aquele script de dívida e cravou ela na cruz. E nos vivificou. E nos deu uma esperança de viver eternamente. Amém? Então fique com essa reflexão e fique com essa promessa. Aquele que crê em mim, disse o Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Deus continue nos abençoando e nos dando longevidade de vida em Cristo Jesus.